Quem tá falando bastante da imprensa hoje, né? Da parcialidade. A imprensa sempre que chama de imprensa, né? Esses veículos de publicidade. Esses veículos de publicidade, né? Que se comportam apenas para fazer a propaganda do governo. Vejam só a senhora Raquel Landim confessando, né, que não faz jornalismo. Bila, o que eu acho que mais choca nesses dois casos. Olha a vozinha, né? Aquela voz, não, meu Deus, de sofrido, de quem tá, né, triste por esse escândalo aí dos respiradores. Eu vou até te adiantar. Ela vai falar que a imprensa não investigou na época por culpa de Bolsonaro. Porque o negacionismo de Bolsonaro era prioridade. E não podia gastar tempo com isso. Porque tinha que combater, né? O negacionismo de Bolsonaro. Os recentes que estão agora no noticiário, tanto o caso do INSS quanto esse caso dos respiradores, que não é novo, mas que está voltando com mais detalhes graças à investigação do Aguirre e da Natália, é a disfarçatez de roubar do mais pobre, ou daquele que está totalmente desprotegido. Porque no caso do INSS, você está roubando ali R$50, R$60, R$70 do aposentado. Daquele que recebe aquele mínimo para viver depois de ter trabalhado uma vida inteira e que está ali aposentado pelo INSS, recebendo aquele pouquinho para sobreviver. E no caso dos respiradores, era um dinheiro que estava sendo destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na Covid-19. Né? Será que é tão difícil da gente lembrar disso? Eram recursos que estavam sendo destinados a se procurar o mundo inteiro para tentar achar respiradores, equipamentos para trazer para as pessoas que estavam com falta de ar e morrendo sem ar nos hospitais. Então é desse tipo de desvio que nós estamos falando. Daquele que está absolutamente vulnerável. Então é a disfarçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção. De conseguir roubar o dinheiro de quem está morrendo sem ar. Né? Você rouba o dinheiro do aposentado e depois você rouba o dinheiro de quem está morrendo sem ar. E aí você puxando o fio da meada. Você vê, né? Ela primeiro mostra toda a indignação dela com os mais pobres, como se cabeça de cogumelo aqui não tivesse feito campanha pro Lula. O que está acontecendo no Brasil, tudo o que está acontecendo no Brasil é de responsabilidade desses veículos de propaganda. Esses veículos de propaganda são os grandes responsáveis, porque eles mentem para a população. Eles fizeram a população acreditar que Bolsonaro é pior que que Lula é um santo ungido, né, que deve ser canonizado por todos, que tem que dar uma terceira chance para ele. Então esse sofrimento que o Brasil passa hoje é graças a todos esses propagandistas. Mas agora ela vai lá, tentar justificar porque ela faz propaganda pro Lula. Especificamente, depois a gente pode falar mais da história do INSS, porque tem várias questões abordadas ali, mas especificamente do caso dos respiradores, como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid, e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que... Tá vendo? Era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Bolsonaro. Não, não. É porque ele tava roubando. E o povo queria que investigasse. E vocês não queriam. Porque vocês não ligam pra vida de vocês até hoje. Fica aí falando propaganda. Ai, 700 mil pessoas morrendo por culpa de Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Né? Foi Bolsonaro que mandou fechar o país. Trancou o povo em casa. Foi Bolsonaro que fechou metade do supermercado, né? Falou que era essencial e o que não era. Ou foi Eduardo Leite? Não, porque Bolsonaro não queria comprar... realmente, esse foi o problema. Você entende como são as coisas? Esses propagandistas têm a cara de pau de tentar tirar o corpo fora. Se os velhinhos estão sendo roubados, cada jornalista do consórcio colocou um tijolinho nesse prédio. O roubo dos aposentados conta com apoio, né? Contou com a ajuda, na verdade, de cada um desses jornalistas propagandistas, fazendo propaganda descarada. Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina. Sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, naquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então tomara que agora, com mais calma... Não dava, gente. Não é opinião pública, são os propagandistas, quem vive de dinheiro sujo. Porque esse dinheiro que vocês ganham, dos patrocinadores que você ganha, pra mim é um dinheiro sujo. Enfim, né? Ela lacrou na CNN, achando que até mesmo a Daniela Lima ia ser promovida pra Globo News, foi demitida. Parou no UOL. Continua lacrando aí pra ver se um dia consegue ser contratada pela Globo. Agora, quem for louco que acredita nessa mulher, né? Vamos lá. Olha aí. Cada jornalista, ou pelo menos que se diz jornalista do consórcio, colocou um bloco nesse prédio chamado Lula 3. O governo Lula fecha contrato de 328 milhões de reais com empresa alvo da Polícia Federal. Esplanada Serviço é investigada pela PF, juntar grupo de empresas de setor terceirizadas por suspeita de fraude e licitação.
Raquel Landim, eu não sei quantos blocos você colocou, mas você tá aqui. Como uma das mestres de obra, uma das pedreiras. Agora, pedreiro mulher, pedreira né, tá o lugar lá que se extrai as pedras. Você é uma pedreira, né? Então, pedreira é pedreira. É uma pedreira, a Raquel Landim. Cada um de vocês colocou um tijolinho. Candidato a presidente do PT, Edinho Silva, é condenado por improbidade. Lembra que a Globo fez questão de levar o Edinho Silva para fazer campanha para ele na Globo News. Lembra que André Esteves fez o BTG, como é? O BTG, o evento do BTG. E Edinho Silva estava lá. Aqui, ó. Esse é o Edinho Silva. A decisão é de março, mas foi divulgada nesta segunda. Ele foi condenado por ato de improbidade administrativa doloso. Doloso é quando o cara tem intenção de cometer a confusão. O ex-gestor violou o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao assumir obrigações financeiras nos últimos 8 meses de seu primeiro mandato à frente do município, sem ter lastro financeiro para cumprir. Esse é o PT. Esse é o PT, do consórcio.